Inês diz a Regina que Andrezinho está reagindo. Regina fica feliz. Honório já está no apartamento de Adriana e diz que jamais imaginou que doeria tanto amar Constança e se pergunta em que momento aconteceu isso entre eles. Ele se chama de imbecil. Constança diz a César que disse a Honório que havia algo entre eles, mas que não queria pôr ele numa situação incômoda. César diz que adoraria se o que ela disse a Honório fosse verdade, já que a ama tanto. Ele diz que está apaixonado por ela. Constança diz que está confusa, dolorida. César pergunta por que no lugar de enfrentar Honório, ela mentiu. Constança diz que doeu ver a ira de Honório, a certeza de que ela era infiel. César diz a Constança que eles não podem julgar ela por algo que ela não fez. Constança prefere deixar tudo como está, porque a separação entre ela e Honório será mais fácil. Inês diz a Antônio que os milagres existem e Andrezinho está reagindo. Antônio fica feliz. Antônio diz a Regina que ela precisa ir para a fazenda de Jerônimo nesse momento, hoje mesmo. Inês insiste para Regina ir por uns dias lá. Regina agradece pela preocupação. Alzira pede que todos os rapazes colham as uvas o mais rápido possível, porque a tempestade vem logo aí. Álvaro, nojento, vai cercar Alzira, como o cachorro que é. Ele pergunta se ela tem medo, caso o filho que espera seja seu. Álvaro diz que ela terá que lhe dar prazer se não quiser que Ezequiel saiba do rolo deles. Ele ameaça a trabalhadora, caso não queira fazer sexo com ele. Lázaro e Ezequiel andam pelo povoado e vão comprar coisas para a colheita. Ezequiel comenta com Lázaro que acha que Alzira está grávida. Lázaro fica surpreso, mas feliz. Ezequiel adoraria que fosse uma menina. Jerônimo diz a Carlos que Regina virá para a fazenda e irá ao aeroporto buscá-la. Jerônimo diz que Regina vai se chatear muito com ele quando souber que ele se casou com Renata por vingança. Gonçalo diz a Regina que vai levá-la ao aeroporto e precisam ir logo, porque virá uma tempestade na fazenda. Gonçalo diz a Regina que adoraria que ela virasse amiga da sua filha no tempo que ficará lá. Renata encontra uns envelopes e a foto dela e de Roberta. Ela fica espantada e agora sabe que sua irmã foi noiva de Rafael mesmo. Jerônimo entra no quarto. Renata diz que está procurando provas de sua inocência. Ela diz: "É por essa foto que você pensa que eu sou a bonita, noiva do Rafael?" Jerônimo diz que sim, e que agora sente uma alegria enorme que possam finalmente falar com a verdade. Renata diz que nunca mentiu para ele e jamais foi noiva de Rafael. Renata diz que aquela foto não é nenhuma evidência, porque além dela, sua irmã também está na foto, e o nome começa com R. Jerônimo diz que ela sempre mente, igual da outra vez, no bar, que fingiu se chamar Adriana. Renata pede que Jerônimo lhe mostre a carta e todas as provas da sua culpabilidade. Ele leva ela para o escritório da fazenda, abre o cofre do armário e mostra para ela a carta. Renata diz que não pode se lembrar de algo que nunca escreveu. Ele lê a carta para ela. Renata diz que não escreveu aquela carta. Ele pergunta por que ela não se entrega logo. Renata diz que aquela letra nem é sua. Ele surta e mostra para ela o cordão que afirma ser o dela. Renata observa o colar e se sente cada vez pior e humilhada. Roberta diz à mãe que Renata lhe perguntou se ela tinha tido uma relação com Rafael e seguramente já devem tê-la descoberto. Josi diz à filha para não dizer nada, porque o Rafael, o que ele poderia dizer já não tem valor, já que está morto. Josefina diz à filha que negar tudo será o suficiente. Renata diz a Jerônimo que aquele colar não é seu e vai provar agora. Ela vai até seu quarto, pega seu colar e mostra para ele. Renata diz que aquele colar que ele deu, que ele está nas mãos, é o de Roberta. Jerônimo pensa que ela tem 2 colares, mas Renata diz que quem se confundiu foi ele. Renata diz que não duvida mais, que realmente sua irmã, que é a bonita, já que além disso, Rafael escreveu o próprio nome e o de Roberta numa árvore. Jerônimo pede que Renata não finja mais. Matilde comemora e diz a Hermínia e Manuela que agora sim a bomba estourou. A Aurora está depressiva, muito triste, parada em um penhasco, disposta a se matar. Lázaro vê ela caminhando diante ao penhasco e se preocupa. Augusto diz que com Jerônimo fora da sua vida, Renata não terá remordimentos para aceitar algo mais que sua amizade. Lázaro chega até a Aurora.
Ela pede que ele vá embora. Ele pede que ela tome cuidado e pergunta o que ela pensa em fazer. A Aurora diz que não tem saída. Ele afirma que sempre há uma saída para tudo. Ela diz que não quer viver. Lázaro diz que se ela se jogar, vai ter que se jogar depois dela, porque não pensa em deixá-la só. Matias visita Constança e vê a tia aos prantos, deitada na cama. Ele abraça a senhora. Constança diz que em 2 dias ele se casa com Roberta e não sabe por que ele fará isso. Matias diz que se a felicidade de Renata não tivesse no meio, jura que não se casaria com Roberta, já que o filho não é seu. Matias diz à tia que não há nada entre Branca e Honório e ele cometeu um erro. Connie pede que ele não tente defendê-lo, pois aconteceu muitas coisas além da infidelidade. Lázaro impede que Aurora se suicide e diz que sabe o que ela sente quando ama alguém, mas não é correspondida. Ela pede que ele vá. Lázaro diz que ela é muito linda e jovem, uma grande mulher, e não devia fazer isso. Lázaro segura a mão de Aurora e eles se abraçam. Honório acaba cochilando na sua sala. Branca chega ali e dá um beijo nele sem que ele perceba. Honório pergunta o que ela tem e ordena que ela saia do seu escritório. Ela diz que soube que Constança o expulsou de casa, mas na sua casa há espaço para ele e basta ele querer. Branca diz que quer que retomem seu amor. Honório diz que mesmo que ela fosse a única mulher no mundo, jamais poderia ficar com ela e amá-la. Adriana observa uma foto de Renata e Roberta e Beth lhe assusta. Adriana leva a fotografia e sai. Renata leva Jerônimo até a árvore, onde Rafael escreveu o próprio nome e o de Roberta. Jerônimo segue duvidando da moça. Ela pergunta por que ele não reconhece que quem errou foi ele. Ele diz que apesar de tudo, sabe que quem foi a noiva de Rafael foi ela. Ela pergunta de onde ele tirou isso, essa certeza. Jerônimo se lembra de quando Josefina sujou a imagem de Renata, dizendo para ele que ela tinha enganado e usado Rafael. Jerônimo diz a Renata que deu sua palavra, de que jamais diria o nome da pessoa que o disse isso. Josefina olha o porta-retrato de Roberta e Renata e tapa Renata, dizendo: "Eu espero, Renata, que você não destrua Roberta com esse problema do Rafael, porque se você fizer isso, não terei mais consideração, mais opção do que te afastar ainda mais, porque não deixarei que minha verdadeira filha sofra por sua culpa." As empregadas estão aflitas, preocupadas com Jerônimo e Renata e comentam com Carlos. Matilde diz que revelou toda a verdade e, finalmente, a bomba estourou. E está feliz demais com isso. Renata grita com o infeliz e pergunta a Jerônimo se foi Roberta que envenenou a alma dele contra ela. O burro duvida dela, pois Josefina tinha lhe dito que Renata era a rainha da mentira. Jerônimo diz a Renata que ela pode ter feito aquele coração para culpar a própria irmã. Renata fica indignada e diz que para ele só há provas contra ela. Renata diz a Jerônimo que ele é um estúpido por não ter sentido o profundo amor que ela tinha por ele quando se entregou a ele. Ela diz que é triste saber que ele só se casou com ela por vingança, mas isso acabou. Renata diz que espera que ele esteja satisfeito, porque a partir de hoje não quer saber nada dele, nem voltar a vê-lo em toda a sua vida. Gonçalo chega em casa e diz a Josefina que vai almoçar com Matias. Josefina descobre que Constança e Honório se separaram e fica pasma. Adriana se encontra com um cara que trabalhava no bar A Mentirosa e mostra a foto de Renata e Roberta, perguntando se ele conhece elas. Ele diz que Roberta veio várias vezes no bar com Rafael Gutierrez, rapaz que Renata estava procurando. Renata chega em casa furiosa e pergunta se Carlos também sabia. Ela diz que todos erraram sobre ela. Jerônimo diz a Carlos que Renata jura que não é a bonita. Constança chega na casa do irmão. Josefina é irônica e diz à cunhada que descobriram o caso dela com o garotinho e Honório a deixou. Josefina zomba da separação de Constança. Constança manda ela calar essa boca suja. Josefina diz a Constança que jamais manchou o sobrenome Monterrúbio e ela está longe de ser melhor que ela. Lázaro leva Aurora até a igreja para ela falar com Severino. Karina vê Lázaro junto de Aurora e sente alguma coisa estranha. Renata está saindo com suas malas. Ela vê Jerônimo e diz que vai embora da vida dele para sempre. E isso fará ele muito feliz, já que ele sempre quis isso. Ela tira o anel e diz: "Eu não quero mais nada de você."
Esse casamento foi uma farsa, mas acabou, esse inferno acabou. Jerônimo vai atrás de Renata, mas ela prefere ir com Augusto, que sempre agiu melhor com ela do que seu próprio marido. Jerônimo vai para o escritório e se atormenta, sofre de raiva e de tristeza. Bem triste, Renata sai da vida de Jerônimo. Augusto se aproveita do momento, já que ama Renata.